Bem-vindos de volta então ao Wes Angola e Moshi nesta nossa edição. Temos acompanhado atentamente os traços culturais dos povos da SADC. Estes traços culturais vêm quase sempre gravados no dinheiro, nas cédulas que nós manuseamos todos os dias aqui na nossa região. E é precisamente sobre esta matéria que vamos preencher esta nossa segunda parte do Wes Angola e Moshi. Veja a seguir. Uma incursão na história e antropologia do dinheiro antes e depois da presença colonial. A moeda e o seu valor objetivo e subjetivo. Formas, tipo de acronias e sincronias no poder econômico dos povos africanos da SADC. Quando se fala da antropologia do dinheiro, deve-se ter em conta que estamos a abordar antes sobre a antropologia econômica, pois as finanças, sinónimo de dinheiro, não são a economia em si. Ela é apenas uma pequena parte desta atividade humana. A antropologia social e cultural tem a economia como um dos setores da cultura, ou seja, a expressão cultural por via das atividades de subsistência das famílias, das comunidades, dos povos, das civilizações. O que se pode dizer é que a atividade econômica, como a política, religiosa e artística, é social ou tem aspectos sociais ou culturais. Afinal, a atividade econômica não envolve apenas as relações do homem com a natureza, mas igualmente e sobretudo as relações do homem com os outros homens. Simplificando, a atividade econômica diz respeito aos homens na sua atividade de produção, distribuição e consumo de bens. E quando se fala da antropologia econômica, temos de nos ater em dois eixos importantes: o determinismo geográfico, a visão do mundo de cada povo. O que podemos encontrar de semelhante e diferente nestas células? Fazendo uma análise formal e conceptual genericamente numa primeira fase, com a introdução da moeda alienígena em África, podemos destacar a representação exacerbada etnocêntrica das figuras poder colonial europeu, dando destaque aos seus heróis, tanto no rand sul-africano, no escudo português e do franco-belga, com a diferença de que no rand e no franco-belga se exibia a flora e a fauna africana como elevação da coisa imóvel africana, além das várias obras infraestruturais desencadeadas pelos mesmos nas colónias. Zamba, o elefante, a pantera, o leão e também o carneiro, no caso da África do Sul racista, aparecem nas notas. Com o eclodir das independências africanas, o escudo é substituído pelo metical em Moçambique, o franco-belga substituído pelo Zaire, agora infelizmente novamente franco, do francês, livre, porém não traz consigo a tal liberdade económica real que se quer em África e numa das regiões mais ricas do globo. O rand permaneceu rand, porém agora com outra roupagem. Vemos no dinheiro destes três países a figurar a efígie dos líderes ou pais das independências daqueles países africanos, como elevação do Antropos africanos, com a exaltação de Samora Machel, Mobutu Sese Seko, Nelson Mandela. Vemos também escrita e figurada nas notas cenas da Revolução Africana, e estas figuras de proa a demonstrar o valor do homem africano, a sua história e identidade cultural. O que mais ressalta também é que nos meticais vemos a representação de alguns extratos da escultura Makonde e pinturas do grande mestre moçambicano Malangatana, exaltando as humanidades locais, mostrando que a genialidade e criatividade montica é também uma grande riqueza. Na moeda Zaire, vemos com destaque a exaltação do soberano Nsamba Mbolongongo, do antigo Congo, um líder político que se destacou pela sua grande ação naquela região, para além da representação das culturas africanas, como o apoio da cabeça,
da civilização Luba, Shankandi, na nota de 100 francos congolês democrático, um Akish Moanapo, do povo Mpende, na nota de 10 cêntimos, retratado por bailarinos Pende. Depois do que acompanhamos, não há dúvida, a cultura tem a sua força aqui na nossa região. Vamos acompanhar a seguir o habitual depoimento do professor Filipe Vidal em relação à antropologia, aquilo que se pode dizer sobre a força justamente dessa cultura na moeda, naquela que circula na nossa região e que nós seguramos todos os dias. Professor Filipe Vidal. Nós vamos encontrar então vários problemas com o tipo de colonização que nós temos, porque os europeus saíram, mas decidiram não sair, porque nós acabamos por reeditar todo um sistema de valores da própria antiga colonização, que hoje se chama de colonização, mas que nós preferimos chamar de colonialidade. E uma colonização, uma colonialidade que vai assentar naquilo que o professor Betoté chama de cientismo, não é? Porque é o cientismo que está na base de tudo isso. Nós temos uma economia que é cópia da economia europeia, porque nós adotamos o sistema republicano que tem o dinheiro como o apanágio, o materialismo como o apanágio. Nós acabamos por fazer uma economia por via das finanças, uma economia que devia estar ligada à terra, porque nós vamos ver nessas moedas, tanto ainda no período no chamado período colonial, quando se emitia as cédulas ou a moeda europeia, nós vamos ver a representação da nossa riqueza. Nós falamos no início, nós tecemos no início a questão da ecologia, do espaço ecológico. É no espaço territorial, é no espaço ecológico em que o ser humano desenvolve a economia, em que o ser humano desenvolve um determinado, ou aplica uma determinada energia potencial, uma determinada energia cinética que vai permitir com que se desenvolva a riqueza. Riqueza esta que não é só mensurável, por exemplo, com a moeda. Nós vamos ver no caso dos povos Khoisan, por exemplo, temos ainda os povos Khoisan, temos ainda, por exemplo, os povos Kwisi, os povos Kwepe. Será que por eles não venderem, por eles não produzirem, de forma alargada são considerados pobres? O que é isso pobreza e o que é isso riqueza, afinal? Riqueza, pobreza é a ausência de dinheiro, é a ausência de produção em grande escala. O que é isso riqueza? A riqueza, na verdade, está no espaço que nós desenvolvemos. E a riqueza, sobretudo, está nas habilidades humanas, nas habilidades espirituais que cada povo tem. Vai ver que quando os europeus chegam e começam uma colonização efetiva, depois daquilo que Marimbani chama de Mafa, que foi a escravização de prisioneiros de guerra, não é, que foram levados daqui à força para a Europa, nós vamos ver que nenhum desses europeus, ao chegar aqui, a obrigar, ao destruir o sistema econômico e, no fundo, o sistema político africano, não abriu aqui nenhum curso de formação profissional, não ensinou os africanos a plantarem, por exemplo, a tosquiarem, a fundirem os metais. Eles encontraram pessoas dotadas de vários conhecimentos tecnológicos, científicos, culturais e espirituais que faziam essa terra produzir. Quer dizer que a riqueza é também as habilidades humanas, as habilidades espirituais e tecnológicas que cada povo tem, em primeiro lugar. Em segundo lugar, mesmo quando os nossos filhos e sobrinhos foram levados à força para as Américas, lá mesmo nas Américas, não temos na história, pelo menos desde que estudei história até hoje, não temos um registro de que os coloniais europeus na Europa colocaram lá antes escolas de formação profissional ou universidades, outros tipos de caminhos de saberes, não é, institucionalizados para que essas pessoas africanas escravizadas pudessem desenvolver atividade econômica para a sua riqueza. Não, eles levaram aqui mão de obra especializada.
E vai ver que esta mão de obra especializada é que permitiu com que a tecnologia, por exemplo, nas Américas continuasse a se desenvolver. Exemplo disso, temos, por exemplo, a lâmpada que foi inventada por Latimer, que é um descendente de africanos e não por, como dizem, por Edison. Já se sabe que Edison não inventou lâmpada nenhuma. Temos o primeiro motor de viatura que foi criado por um africano, não é descendente de africano. Temos o sinal... Os semáforos, por exemplo, as câmaras de gás, por exemplo, o refrigerador, por exemplo. Tudo isso produto de pessoas que, o telefone, por exemplo, não é? O telefone celular, tudo feito por descendentes de africanos, não é? A riqueza também é essa criatividade, como nós dissemos, é este espírito inventivo que os povos têm. E isso veio explícito na moeda. Veio explícito na moeda não só no período colonial, como no período pós-colonial. Nós vamos encontrar, por exemplo, nas notas dos meticais, nas notas do rande, por exemplo, indivíduos a trabalharem, indivíduos a pescarem, por exemplo, o que mostra que é o trabalho. E são essas similitudes que nós encontramos na própria moeda, não é? No período ainda colonial, de africanos a trabalharem, por exemplo, de animais da fauna e da flora, animais totêmicos que representavam aqui o valor, não é, que nós dávamos a essa própria natureza. Dizer, por exemplo, que os africanos só conhecem o seu meio ecológico depois dos europeus virem, não é verdade, até porque a palavra chimpanzé não existe em nenhuma língua europeia. A palavra chimpanzé vem, por exemplo, do Kikongo e do Muluba, chimpanzé. Chimpanzé, que é aquela criatura que nós encontramos na floresta do Mayombe, no Baixo Mayombe, que não existe na Europa. Então quer dizer que nós demos nome porque nós conhecíamos essa figura, não é? Tal como, por exemplo, o Nzamba, que nós encontramos representado no dinheiro, Nzamba, que é o elefante, que é uma partícula do próprio Nzambi, Nzambi, que tem uma contrapartida que é, por exemplo, Nzimba ou Nzimba, que é o próprio leão, não é? Então, há este paralelismo na nossa língua que nós podemos encontrar na moeda hoje. O que era necessário como recomendação era que os estados da SADC pudessem, o mais tardar, encontrar uma moeda única para que nós continuemos ou revivamos o que nós fizemos há 200, há 300 anos atrás, em que saíamos daqui. Havia caravanas, não é? Como explica bem a professora Beatriz Enz, uma alemã que se dedica ao estudo das migrações africanas, e sobretudo o professor Betoté de Kakwanya Monambela, e mesmo o professor Cheikh Anta Diop. Havia estas rotas comerciais que saíam daqui até, por exemplo, a África do Sul, não é? Entre os Zulu, outras que saíam, por exemplo, do Império de Xanga, não é? Que hoje é chamado de Moçambique, do Mwena Mutopwa, não é? Do Zimbábue, da Zâmbia, do Nzimba-Zambawe, até aqui a esta região. E como é que esses povos trocavam? Esses povos trocavam a partir do pó do ouro, a partir do Nzimbo, a partir da macuta, que era uma moeda única para nós, não é? Então, precisamos de, hoje, já não discutirmos conceitos, mas discutirmos ideias profundas para a nossa prosperidade. As pessoas movimentam-se e criam sustentabilidades culturais que muitas vezes vêm estampadas no dinheiro. Ora, a seguir, vamos ter então o professor Nsambo Vicente. Ele que, do ponto de vista da perspectiva histórica, vai também explicar-nos como é que isto acontece aqui na nossa região. Penso que toda a população tem a sua importância no seu devido momento, no seu devido território. Porque cada um primeiro conhece o espaço em que habita. Nota que nós habitamos os espaços tendo em conta a nossa história, os nossos hábitos e costumes. Daí então o homem é chamado a conhecer o espaço em que ele habita e, consequentemente, também saber o que nele, por exemplo, deve ser produzido. Estamos aqui a falar concretamente, por exemplo, produtos agrícolas, estamos a falar, por exemplo, dos animais até, né? Tudo isso. Então as pessoas aproveitam explorar o máximo possível o espaço em que elas estão inseridas. E, infelizmente, não é essa a realidade que acontece. Algumas pessoas, no caso, tendo em conta o contexto histórico que muitas sociedades africanas viveram, estamos aqui a falar sobretudo do aspecto colonial, as pessoas, no fundo, foram subjugadas.
foram obrigadas até a adotar outras formas de vida, de ser e de estar. E isso, infelizmente, perigou, né, o modo de ser, de estar dessas mesmas populações. E mesmo depois das independências, nota que os líderes africanos clamavam muito a questão das liberdades, mas uma vez estando libertos, também não conseguiram e não conseguem até agora dar sustento, dar aquilo que é a real forma das pessoas viverem no seu espaço. Daí então nós temos populações muito pobres, apesar de estarem no seu espaço, onde sempre viveram, né, onde os seus ancestrais viveram, e infelizmente até hoje vemos, por exemplo, espaços pobres. O exemplo concreto, por exemplo, de Moçambique, nota que a maior parte da economia moçambicana, infelizmente, vem da África do Sul, né? E aqui estamos aqui a falar mais ou menos dessa relação. Por quê? Porque, infelizmente, os líderes africanos não conseguiram dar ou cumprir aquilo que são os objetivos das independências. Daí, então, vermos pessoas no seu espaço, né, tendo, por exemplo, solos férteis, mas não conseguem simplesmente produzir. Por quê? Porque não lhes é dado, por exemplo, aquilo que são as condições necessárias para elas poderem produzir. E o que é que acontece? Até as pessoas muitas vezes que estão nas grandes cidades, onde muitas vezes não há possibilidade delas praticarem agricultura, por exemplo, fazerem a criação de animais, mas são essas pessoas que são detentoras, por exemplo, de riquezas. Vê aqui o paradoxo, né? Alguém que está onde se produz a riqueza, ou deveria se produzir a riqueza, é pobre, e a pessoa que está num espaço onde não se produz a riqueza é que tem essa riqueza. Portanto, aqui é esse o paradoxo. Portanto, há uma necessidade de corrigir esse quadro e dar, de facto, riqueza ou possibilidade de riqueza a quem deve ter, a quem está no espaço, de facto, onde deve ter, não, por exemplo, aquelas pessoas que estão nas grandes cidades. Portanto, aqui estamos a falar da importância de potencializarmos, por exemplo, a questão da agricultura, a importância, por exemplo, de potencializarmos os pastores, no caso, aquelas pessoas que criam o gado, né? E dar mesmo condições. E aqui há uma necessidade também de criar condições, por exemplo, de cooperativas. Porque muitas vezes, infelizmente, as pessoas são impedidas de criarem cooperativas porque as pessoas que estão nas grandes cidades querem controlar aquelas pessoas que estão, sobretudo aqui nas zonas rurais. E nós estamos a ver aqui nas zonas rurais, de onde vem, por exemplo, a maior parte da economia que até sustenta, né, as grandes cidades. Mas nós notamos, meia volta, que as pessoas que estão no interior, né, e sobretudo nas zonas rurais aqui, com maior destaque, estão constantemente a lamentar e não se percebe, né? Vamos dar o exemplo de Angola. Notamos que há pessoas, por exemplo, que vêm do Lubango, e nós sabemos, Huila no geral, nós sabemos que a Huila, por exemplo, tem gado, tem rios, o solo é fértil. Mas o que faz com que essas pessoas venham a correr, por exemplo, das grandes cidades? Estamos aqui a falar concretamente na cidade de Luanda. E submetidos, por exemplo, a trabalhos difíceis. E nós notamos jovens, por exemplo, a se dedicar no serviço de mototáxi, com todos os riscos possíveis. Meninas, por exemplo, que lavam pratos nos mercados e que diariamente, por exemplo, ganham um mísero 500 kwanza e também com todos os riscos. Mas por que isso? Tanto é uma questão que nós temos a colocar. Isso por quê? Porque os líderes não conseguem criar condições, né? Aqui estamos a falar do desenvolvimento sustentável das populações, de formas a viverem de acordo ao seu espaço, né? Viverem, a explorar ao máximo aquele espaço que sempre viveram seus ancestrais e fruto da herança histórica continuam a viver. Portanto, há uma necessidade dos líderes reverem essa situação e ali assim teremos então aquilo que é o impacto das populações nas suas localidades. E aqui a importância, mais uma vez, também da questão da história local. É preciso que os líderes conheçam, de facto, os espaços que eles administram. Estamos aqui a falar da estrutura máxima, né? Estamos aqui a falar da estrutura máxima e para até mais ou menos as administrações, por exemplo, comunais, as próprias comissões de moradores. É preciso que se dê poder a essas pessoas. E quando aqui falamos da questão do poder, estamos aqui a falar da questão do capital, né? O capital não só financeiro, mas sobretudo o intelectual, porque formação também é fundamental, né? De formas a recriarem, aqui vamos aqui dizer, a recriarem as suas economias, e assim podemos sair naquilo que é a economia de subsistência e pensar em coisas um pouco mais grandes, se que permita aqui a expressão, de formas a manterem, né, conseguirem se manterem nas suas localidades. E assim vamos evitar a deslocação, né, de pessoas, por exemplo, das zonas rurais para as zonas urbanas, que infelizmente nós temos assistido que as cidades até não conseguem, não aguentam
como olhar-se, por exemplo, para a cidade de Luanda, podemos aqui falar também da cidade, por exemplo, de Maputo, né? As pessoas, como não encontram condições nas zonas rurais, então vêm a Luanda. E a Luanda não tem possibilidade, por exemplo, de aguentar essas populações. Como consequência, temos o índice, por exemplo, de delinquência vai aumentando, o índice, por exemplo, de prostituição vai aumentando, né? Porque não há condições. Então as pessoas procuram muitas vezes sujeitar-se a coisas que muitas vezes não dignificam a sua forma de ser e de estar. Penso que para essa questão em concreta, é uma questão primeiro de comprometimento da parte dos líderes, há uma necessidade de se comprometerem e dar de facto poder, né, a quem deve ter, e aqui estamos a falar sobretudo das zonas rurais, porque são as zonas rurais que no fundo aguentam aquilo que é a sustentabilidade da economia dos países. Não obstante as fábricas que nós podemos encontrar, em alguns casos nas grandes cidades, mas é preciso não perdermos de vista as zonas rurais, né? Porque é delas que vem, sobretudo, a economia. Estamos aqui a falar da alimentação. Hoje nós temos problemas muito sérios de doenças, porque nós queremos, no fundo, consumir aquilo que muitas vezes não sabemos onde foi produzido, né? Menosprezamos, por exemplo, a couve que deve ser produzida, ou deveria pelo menos ser produzida nas zonas rurais. Estamos aqui a falar desses países, Angola, Moçambique, República Democrática do Congo, e porque até são países muito ricos. Basta vermos, por exemplo, a República Democrática do Congo. É um país com muitos rios, portanto, não há necessidade até de lamentações. Falar de seca ali parece que ainda está longe dessa realidade. Estamos a falar, por exemplo, também de Moçambique. Para além dos seus recursos aqui minerais, né? Estamos a falar, por exemplo, do gás, também tem solos férteis. Não obstante, a própria África do Sul tem isso. E para além de outros minerais também, estamos aqui a falar, por exemplo, do ouro, diamante, etc. Mas, infelizmente, a aposta na agricultura ainda deixa muito a desejar. Então, é preciso dar poder, de facto, a quem deve produzir. Aquelas pessoas que têm, de facto, vontade, porque é uma questão de vocação até. É uma questão de vocação, né? Então, penso que, uma vez os líderes fazerem isso, estaríamos a contribuir, por exemplo, no desenvolvimento sustentável dessas populações, nos hábitos e costumes dessas populações, porque a questão, sobretudo, da economia, e aqui estamos a falar da economia agrícola, não é uma questão de imposição, é uma questão de hábitos, e costumes. Nota que os portugueses, né, aqui que se diga de passagem, houve uma tendência de imporem mesmo o cultivo de café, por exemplo, no norte de Angola. Estamos aqui a falar concretamente da província do Uís. Mas nós sabemos que as pessoas não estão acostumadas, por exemplo, naquele espaço, a tomarem um café como tal. Mas vê, por exemplo, aquilo que sempre lhes caracterizou, a mandioca. Você é rico, já nasceu rico, e por isso só precisa de continuar a transformar este fator cultural em riqueza, porque ela está à sua volta. E vamos terminar. Nada melhor do que com a sua canção do coração. Angola, brilhar, somos Angola. Até a próxima. Chilongo chetu chinene tulikwate panda. Hábito e costume. Pensar na Angola numa só voz. No coração da nossa terra flui o sorriso da nossa gente no olhar. Angola, firmes seguiremos. É o momento desta pátria brilhar. Com bravura, dimensão do
babikila bakulu pantwala mayangi muntima lingangombe ilibemba ya pambe kulya mwila kati papeloko maturidade sob cada novo som que se afirma o amanhã, tambores em festa, bandeiras em honra, é a nova semente que a terra brota. Mawasoma tulutangembai tunatwakuba mamutome tungole. Nos nossos corações cultivemos mais amor, sabedoria e entendimento em nós. Tomba Velficha, eu o meu verso, Mushima na terra, Deus no meu terço, mandou-me nas alturas, bênçãos eu peço pelas nossas riquezas. Angola agradece, grato, pátria que nos nasceu, e no bandeira insígnia, orgulho meu. Meu país, meu tesouro, meu jango, minha mana, pô, tuimbe, amanjangue, você lá pô, minha Angola, tu és grande. Oko. Angola, ya sukuto pandula kulila kupo ngitangiwi kwetu sito sanjukasa ewakwe Matakutima pilungala mekwende kupala wetu wange jala change Angola Angola yekwe Omasakula mukashikonfu Tukala kukala Pala kubano kuja Tukala kala Imuove elongezo lya boku lituhilikisa olumono lw'ekilongo kyetu onduma luweta ombembwa ndoma wanainino kanda muchichitukwa ngutachi muchili mutukalitimwina hamushikolya ashakulu mahamba Papa e mama kimzi tuna miau Twaindila Mona ningetwe E assim com determinação todos numa canção com Angola no coração cantar a paz, o amor e união na nossa terra, na nossa terra, Chiame, na nossa terra, Gassa Quintela. What is